Boa noite. Eu gostaria também de agradecer pelo convite, né? Essa igreja tem um carinho muito grande, como já disse para vocês várias vezes e não canso de dizer, vocês são maravilhosos, foram muito importantes para mim e continuam sendo, na verdade, né? Porque eu não estou no Rio, que vocês deixaram de ser tão importante para mim. Tem um carinho muito especial e é muito bom também voltar aqui, assim, falar com vocês, também trazer um pouco do conhecimento da psicologia, né? Talvez vocês vão sentir um pouco. Eu vou realmente trazer uma fala pela psicologia. Aí não fiquem bravos de eu não estar trazendo trechos da Bíblia e tal. Nós vamos estar conversando, porque também é muito importante a gente nos entendermos, né, como humano, como funciona, como nos relacionamos com o amor. Então, sem mais delongas, né, eu gostaria de começar o tema. E assim, quando a gente vai falar sobre o amor, eu acho que uma das coisas importantes para a gente começar a pensar é o que a gente sente que é o amor, o que a gente pensa que é o amor e como a gente concebe o amor, né? Porque eu acho que a gente fala bastante sobre o amor, né? Mas talvez a gente tenha poucos momentos de reflexão assim mais profunda do que realmente seja o amor e como nós nos relacionamos com ele e por consequência com as outras pessoas. Então, gostaria de começar pensando o que é que vem à sua mente quando você fala sobre o amor, né? Eu penso que geralmente vem coisas como corações, né? Coisas doces, família, Deus, amigos e etc. Tudo isso está correto, tudo isso tem a ver com amor, só que o amor ele também é muito mais que isso, né? Ele é um valor social extremamente importante nas relações humanas, né? E muito importante para a manutenção da própria vida humana e para não porque senão podemos entrar num estado de barbárie e também ele é muito importante para a manutenção da civilização, né? Então, assim, eu gostaria de pensar sobre a origem da palavra amor, né? De onde vem esse nome amor, de onde a gente tirou, né? Porque a gente fala de muitos conceitos, a gente usa muitas palavras, sem muitas vezes refletirmos de onde que ela vem, né? Qual é a sua história que ela carrega. Então, o amor ele tem uma origem no latim, né? Que significa gostar de alguém ou de algo, né? Sentir afeição, desejo ou preocupação. Né? Então, o amor ele envolve um conjunto de coisas que vai desde essa afeição por algo ou alguém, né, até o comportamento que eu emito em relação a esse alguém ou esse algo. Pois eu amo, amar alguém e amar algo me leva a me comportar de uma forma diferente com essa pessoa ou com esse algo que eu não me comportaria se eu não o amasse, né? E aí me leva ao pensamento, mas então o que é não amar? Né? A gente tende a pensar o amor como o contrário do ódio, né? Onde não tem amor, a gente pensa assim, tem ódio, né? O contrário, a outra moeda, a outra face da moeda do amor é o ódio. E eu queria que a gente pensasse, né, nessa nossa fala agora de noite, que na verdade a outra moeda, né, o outro lado da moeda, na verdade, do amor não é o ódio, é a indiferença. Porque quando eu não amo, eu não necessariamente odeio a pessoa. Não é porque eu não amo alguém que eu a odeio, não é porque eu não amo algo que eu odeio. Eu sinto indiferença. Indiferença a essa pessoa, indiferença a esse algo. Por exemplo, né, se nós formos pensarmos na passagem do samaritano, né, eu falei que não ia trazer coisa da Bíblia, mas vou acabar trazendo, até porque realmente também a psicologia às vezes cita essa passagem do samaritano, porque quando fala de amor não tem jeito da gente não pensar em alguns aspectos cristãos. Então, se você pensar no samaritano, aqueles que passaram e não ajudaram, não é porque eles odiaram o samaritano, é porque eles foram indiferentes ao sofrimento daquela pessoa que estava ali. Desculpa, não do samaritano, daquela pessoa que estava ali sofrendo. E aquele que passou e ajudou, ele não foi indiferente, né? Ele amou aquela pessoa. Ele sentiu alguma afeição, alguma compaixão por aquela pessoa. Então, o contrário do amor não é odiar. O contrário do amor é ser indiferente, né? E a indiferença nos leva a nos comportarmos de formas extremamente egoístas, de formas que eu posso machucar, inclusive, essa outra pessoa. Por isso que ela pode ser bastante perigosa, a indiferença, né? O ódio a gente consegue conceber bem como uma coisa dura, como uma coisa que pode gerar mal, como uma coisa que pode gerar sofrimento.
Porém, a indiferença também ela pode gerar muitas coisas graves, né? Inclusive, eu posso machucar o outro, não apenas com palavras, mas eu posso machucá-lo de fato, de uma forma de uma violência. Então, eu trouxe uma definição de amor que eu acho bastante interessante, é da psicologia, não é minha. Está no livro de psicologia, do Manual de Psicologia Evolucionista da Yamamoto, da agora de 2018, e ela diz o seguinte: amor, né, definido como um apego emocional, como um laço íntimo entre pais e filhos, amigos e parceiros ou parceiras românticos, acompanhado pelo sentimento de conforto e união emocional com a pessoa. É um vínculo emocional muito forte, né, e que ativa áreas neurobiológicas que estão envolvidas na motivação de ficar juntos, no cuidado mútuo, e desativa, ao mesmo tempo, áreas de julgamento cognitivo desse outro. O que eu acho muito interessante dessa concepção é porque ela abarca tanto, nos mostra como o amor, ela nos liga, né, no apego com essa outra pessoa, no cuidado mútuo, mas também como ela desativa áreas de julgamento dessa outra pessoa, né? É por isso que você é capaz de amar a outra pessoa apesar dos defeitos dela, né? O defeito dela vai continuar existindo, mas você é capaz de amá-la apesar disso, porque o amor ele consegue desativar áreas de julgamento cognitivo dessa outra pessoa. Claro, você não se torna cego, né? Não confunda essa concepção de amor como algo assim, ok, o amor é cego, o amor não enxerga defeito, enxerga, né? A gente continua percebendo o que a pessoa tem. Inclusive, a gente pode ser um meio de ajudá-la a melhorá-la, né? Nesse sentido, e ela também vai nos ajudar a nos melhorarmos, a nos aperfeiçoarmos enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Bom, então, assim, para fim de estudo, né, a gente acaba categorizando o amor em 3 tipos básicos que todo mundo conhece, que é o eros, o ágape e o filia. Então, o eros, ele, a grosso modo, é o amor demonstrado em relacionamentos amorosos, né? É caracterizado, trago mais uma concepção do livro de psicologia, caracterizado pelo desejo, pelo apego, pelo cuidado, intimidade, tanto emocional como sexual, né, no amor eros. Tende a diminuir a atenção para outras pessoas e motiva a pessoa a criar relacionamentos duradouros. O que é muito interessante, porque quando você se envolve no amor eros com a pessoa, né, você tende, né, esse amor, ele tende a te fazer desligar um pouco a sua atenção, né, atrativa para outras pessoas. Por isso você consegue achar o seu parceiro, a sua parceira, a pessoa mais bonita do mundo, você é capaz de emitir essa frase de forma verdadeira, não apenas vou falar só para ela ficar feliz, para ele ficar feliz. Você de fato sente isso, né, que é a pessoa mais especial do mundo, né? Às vezes você fala assim, uau, que pessoa incrível, né? Como eu consegui encontrar essa pessoa? É um presente de Deus, porque essa ligação íntima, né, esse apego e essa vontade de cuidar do outro, ela nos tira a atenção para outras pessoas. Então, claro que você vai saber que existe talvez pessoas fisicamente mais bonitas do que o seu parceiro ou a sua parceira, né? Mais uma vez, a gente não é que a gente fica cego, a gente não enxerga. Porém, a nossa atração, ela está vinculada a essa pessoa, porque o amor, ele nos vincula, né? Ele nos liga, ele nos apega uns aos outros. E o amor eros, ele não deve ser confundido com a paixão, gente, porque a paixão, ela é uma coisa passageira, né? Ela está mais nas fases iniciais do envolvimento com essa outra pessoa, né? Depois a paixão, ela tende a passar, e aí é que a gente diz que, na verdade, ela dá lugar ao amor, né? Não que ela passe, que ela deixa de existir. É interessante que os parceiros em relacionamentos românticos, os casais, eles continuem assim a sentir paixão pelo outro. Mas o amor ele é muito mais profundo, ele é muito mais duradouro e ele é muito mais, né, muito mais possível de fazer aquele relacionamento duradouro. E aí o amor-filia, né, que é o amor fraterno, um sentimento de afeição e de carinho, né, que você direciona muito mais aos seus amigos, à sua família, aos seus outros parentes. E por fim nós temos o amor ágape, né? Desculpa o barulho, de vez em quando vai passar algum barulho, alguma coisa. E aí nós temos o amor ágape, que é caracterizado pelo amor fraternal, pela gentileza e pelo altruísmo, né? É o amor baseado numa concepção de dever com o outro,
né? Ele não está esperando reciprocidade, não está esperando ser amado de volta. E não coloca como condição amar se ele for amado, né? O amor ágape, ele é o amor de um altruísmo, assim, vamos dizer, extremo, porque ele não espera que o outro seja recíproco. O que é ser recíproco? É que se comporte do mesmo jeito, que ame como ele ama e que faça, que cuide dele como ele quer cuidar dessa pessoa, né? Então, o amor ágape, ele estaria num nível muito mais difícil, né, para nós, seres humanos, lidar com ele, porque, de forma geral, a gente está sempre esperando uma certa reciprocidade nas nossas ações. Então, para além dessas concepções formais, né, entendidas essas formas de amor, nós entramos talvez num campo que eu digo que é um pouco mais profundo, muito mais complexo, que é a forma como nós concebemos o amor, né? O que eu concebo como amor, o que é que eu chamo de amor, né? O que é que eu estou entendendo como amor quando eu digo que eu amo uma pessoa, que eu amo as pessoas, que eu amo A, que eu amo B. O que é isso, né? O que é que eu estou chamando de amor? Quais são os comportamentos que eu estou chamando de amor? Que eu digo, olho e falo assim, nossa, isso aqui que eu fiz só por amor mesmo. Se não fosse amor, eu não faria. Isso é muito mais complexo, porque uma coisa é você entender, você, teoricamente, o que é o amor. Outra coisa é como a gente concebe no nosso dia a dia, né? E muitas vezes a gente não tem ciência, a gente só vai se comportando. E a gente precisa parar e refletir. O que eu estou pensando sobre o amor? Será que realmente isso é amor? Né? E é por isso que eu vejo muitas vezes muitos comportamentos, por exemplo, agressivos, muitos comportamentos possessivos sendo chamados de amor, pela falta de entendimento que de fato é amor, né? A pessoa, poderíamos dizer que está amando de forma errada, se é que ela está amando alguém ou algo. Então, só que é muito importante entender a forma que eu concebo o amor, porque isso está totalmente vinculado na forma como eu lido com as outras pessoas e como eu lido com a realidade, como eu lido com o mundo. Né? Eu estava fazendo um levantamento bibliográfico, que é nada mais do que você entrar em... A gente chama plataformas, tá? Não vou ficar explicando essas coisas difíceis para vocês. Mas são sites, né? São sites científicos onde fica anexados artigos científicos e tal, onde a gente busca quando a gente quer estudar. E aí eu estava fazendo um levantamento, psicologia e amor. E aí eu fiquei um pouco triste de como aparece coisas, sempre temas ruins, digamos assim. Violência contra a mulher, amor possessivo, ciúme, amor patológico, né? Que eu espero que depois mudem esse nome, porque amor patológico é complicado, né? Ser patológico e ser amor ao mesmo tempo. E aí eu fiquei pensando, nossa, isso tem muito a ver com a forma que a gente concebe amor, com a forma que a gente se relaciona com o outro e chama isso de amor. É por isso que você vai pesquisar sobre amor e tem tantas coisas negativas, né? Tá falando tantas coisas ruins sobre o amor, porque a gente chama de amor coisas que não são comportamentos amorosos, né? São comportamentos, muitas vezes, até do nível da crueldade com o outro, né? Estamos sendo cruéis e dizemos que estamos amando, né? E isso não só em amor eros, tá? É muito fácil a gente perceber formas patológicas, né, de amor, chamamos assim, no amor eros, mas também existe no relacionamento fraterno e no relacionamento entre pais e filhos, entre amigos e etc. Né? Não é a maldade, talvez, a nossa crueldade, a nossa agressividade que a gente lança sobre o outro não está presente só em relacionamentos amorosos. Então, isso me deixou um pouco frustrada, né, de saber isso, mas é muito bom, então, só reforça essa importância da gente refletir, né, da gente parar um pouco e pensar sobre o amor, o que é que a gente está concebendo sobre amor. E aí esse questionamento de o que é o amor, ele acaba puxando o outro, né? Como é que nasce o amor, né? De onde vem? Eu já nasci amando, né? Eu nasci da minha mãe, daí eu nasci amando absurdamente minha mãe, ou amo meus irmãos, amo os meus amigos. Como é que é? Já nasci assim amando, ou eu vou desenvolvendo esse amor? Ou e aí a gente entra um pouco no campo das emoções, né? As emoções, elas fazem parte intrínseca, né, do desenvolvimento humano. Então, isso quer dizer que para eu me desenvolver enquanto humano no mundo,
eu preciso das emoções. E, de fato, né, a gente já nasce com essa capacidade de demonstrar emoções e até mesmo de reconhecer algumas expressões faciais, por exemplo, que nos ligam às emoções. Por exemplo, vocês são capazes de reconhecer cara de dor, né, expressão de dor, expressão de alegria, expressão de tristeza, de raiva. Né? O ser humano ele possui essa capacidade de reconhecer as expressões faciais no outro, né, que tem a ver com as emoções, né, que é uma expressão das emoções. Então, as emoções elas são muito importantes na forma como nós nos comunicamos com o outro, né? As emoções elas servem para nos comunicarmos com as outras pessoas, para estabelecermos vínculos afetivos e desenvolvimento de vínculos interpessoais de modo geral. Eu preciso das emoções. E, claro, para eu conhecer o mundo, eu também preciso das emoções. E para conhecer o mundo, eu não preciso também só das emoções, eu também faço uso da razão. Né? E a razão aqui não no sentido de quem tem razão, quem está certo, se é fulano, se é Beltrano que está certo. Mas razão no sentido de intelecto, tá? No sentido de pensar, né? Das nossas faculdades intelectuais. E aí, também eu preciso, para conhecer o mundo, dos órgãos do sentido, né? Mas em que sentido que eu preciso desses órgãos do sentido? Por exemplo, eu preciso do meu tato, né? Eu preciso da minha audição, nem sempre, mas é interessante, porque tem pessoas que não conseguem ouvir. Eu preciso, né, do meu olfato, eu preciso do meu paladar e eu preciso da minha visão. Porque são através dos órgãos do sentido que a gente tem as sensações, a gente sente sensações com a realidade. Né? E essas sensações, elas nos despertam emoções, das quais a gente cria com o nosso intelecto representações do que é o mundo, do que é a realidade. Essas coisas que eu concebo como realidade, essas coisas que eu concebo como categorias, por exemplo, o que é raça, o que é, sei lá, o que é amor, o que é dinheiro, o que é ser rico, o que é ser pobre, enfim, essas coisas que eu concebo, elas advêm desse processo, das minhas sensações, das minhas emoções e do uso da minha razão. Né? Seria muito difícil para o desenvolvimento humano, se não praticamente impossível, sem as emoções presentes para ajudá-lo nesse processo de criação, de concepção do mundo. Então, assim, e quando é que eu estou usando um, quando é que eu estou usando o outro e tal? Olha, na verdade a gente separa para fim de estudo, né? Mas na prática do ser humano não existe nada no ser humano que está funcionando de uma forma que a outra não está funcionando. O que existe é, assim, a predominância. Né? Nesse momento aqui que eu estou falando, vamos dizer que, predominantemente, eu estou usando o meu intelecto. Por quê? Eu estou dissertando sobre um assunto com vocês. E aí eu preciso utilizar os conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha vida, né? Nos estudos, que sejam, esses conhecimentos que eu adquiri na faculdade e outros lugares mais, nos livros, etc., e aí eu preciso pensar sobre esse assunto para falar sobre ele. E eu estou pensando o tempo inteiro que eu estou falando. Mas veja que ao falar sobre ele, eu estou fazendo uso da minha fala, da minha comunicação, do meu gesto, mas eu também estou sentindo as coisas que estão à minha volta. Né? Eu estou ouvindo o barulho que está vindo da rua, eu estou ouvindo barulho aqui no meu ventilador, por exemplo, eu estou usando a minha audição, porque eu estou ouvindo, mas eu também estou vendo, né? Eu estou olhando para a câmera, gostaria de estar olhando para vocês, é meio estranho estar falando sozinha assim na câmera, dá a impressão que ninguém está ouvindo o que a gente está falando. Mas eu também estou olhando, as coisas estão acontecendo e também as minhas emoções estão acontecendo. Como? Bom, eu estou falando sobre um assunto que de repente me desperta coisas boas, ou eu acho ele enfadonho, ou eu acho ele legal, ou não acho. Tem também a relação minha com vocês, com o público que eu estou falando. Tudo isso vai acontecendo de uma forma muito rápida, né? E que a gente assim, se não para analisar, para refletir, eu nem percebo, né? Vai acontecendo. Bom, então o amor ele utiliza todos esses caminhos, todo esse processo para ele se desenvolver. Né? A gente tem essa capacidade enquanto humanos
de desenvolvermos, né, essas relações afetivas um com os outros. Porém, eu preciso, de fato, desenvolvê-las. É um processo, né? Eu não nasci amando absurdamente minha mãe, não nasci amando absurdamente meus irmãos, não nasci... É um processo de apego, de vínculo, de apego e de aprendizagem de valores, por exemplo. Né? Kellerman, ele fala sobre os estágios do amor, e ele fala que as crianças, por exemplo, elas vão se tornando adultas aprendendo a cuidar, a importar-se com alguém, a compartilhar. Sabe quando você pede para a criança dividir com um amiguinho um lanche, dividir com outro uma coisa, outra? Isso é muito importante. Parece bobeira, mas é muito importante. Porque são os primeiros contatos com compartilhar. Eu preciso compartilhar aquilo que eu tenho com aquele outro que não tem. Seja o que for. Meu brinquedo, vou compartilhar com meu amigo para brincar comigo. Eu vou compartilhar um lanche que eu estou comendo, por exemplo. E nisso eu vou aprendendo não só o compartilhar, como ao mesmo tempo o cuidar desse outro. E são valores que, quando a gente se torna adulto, essenciais, né, para nossas relações interpessoais, que é as relações uns com os outros. E também a cooperar, né? E aí onde entra a parte do altruísmo, né? Que existem várias formas de altruísmo, não vou deixar isso para uma outra conversa, a gente tiver oportunidade. Mas entra também a cooperação. Eu preciso cooperar. E eu preciso de todos esses elementos, né, para que eu consiga amar de uma forma que seja realista e que seja efetivo, né? O amor, ele precisa ser efetivo. Ele não pode ser apenas de palavras, eles têm que ser de ações, de comportamento. Eu estou olhando aqui para a hora, Rodrigo, você me fala, você me interrompe se der minha hora. Bom, então, esse processo de amor, ele é muito interessante e ele é gradativo, e ele precisa também do outro, da outra pessoa, para te ajudar a desenvolvê-lo, né? Por isso que é tão importante esse vínculo mãe-bebê, né? Ou o cuidador, né? Nem sempre vai ser uma mãe, mas o cuidador que essa pessoa tenha, seja o pai, seja a avó, e etc., né? É muito importante esses vínculos. Porém, gente, isso me leva também a conversar com vocês o seguinte: não significa que, ok, eu recebi muito pouco amor na minha infância, eu não recebi quase nenhum, ou sei lá, eu fui extremamente maltratado, então eu sou uma pessoa fria e não tenho nada para oferecer para outras pessoas porque eu nunca fui amado. E aí eu vou querer entrar na síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, sou assim, vou morrer assim. Nós somos extremamente plásticos, tá? A nossa mente, ela aprende as coisas por várias vias, pela observação, né, pela repetição, né, pelo ouvir e etc. E muito pela observação, tá? Tenha cuidado com seus comportamentos frente à criança, porque vou te falar que o ser humano aprende mais pela observação do que a gente imagina. É um absurdo quanto a gente aprende observando. E aí, assim, mas não significa que as coisas que eu aprendi na infância, que não foram legais, as minhas experiências que eu tive na infância, que não foram interessantes ou que foram dolorosas, eu preciso repeti-las no meu relacionamento com as outras pessoas. Uma vez que foram frios comigo na minha infância, que foram cruéis, talvez até mesmo comigo na minha infância, eu preciso necessariamente ser cruéis com as outras pessoas, porque eu aprendi assim. Você também pode aprender a desenvolver, né, esses vínculos de uma outra forma, que não seja por essa via que não é saudável. Você pode aprender a amar também as pessoas de uma outra forma. E aprender também a se deixar ser amado, porque muitas vezes também o que acontece é que as pessoas não conseguem nem mesmo se deixar ser amado, né? A sentir o amor que as outras pessoas têm por ela, por várias razões, né? Uma dessas é essas que eu citei, né? E também às vezes ela está muito machucada, ferida e etc. Então, o amor, ele envolve esse processo complexo de cognição, emoção e comportamento, né? O amor, ele não só ama de falar, ele tem que se comportar. Porque, por exemplo, quando você olha assim para certos comportamentos de algumas pessoas, você fala, essa pessoa ama, né? Essa pessoa ama. Isso porque você consegue aferir em determinados comportamentos demonstrados por ela ou por você, por exemplo, que ela ama. Porque o amor também, ele é de comportamento, ele é de ação. Né? E ele também lhe fala, né? A gente também precisa falar para o outro que a gente o ama. É muito importante para o ser humano ouvir que ele é amado. Isso faz
muita diferença na vida dele, né? Então, vamos amar não só de cuidado, mas também de falar, né? A fala, né, também vai ser muito importante. E é muitas vezes o que acontece num relacionamento entre pais e filhos, e entre maridos e suas esposas, namorados e tal, que eles não falam para o outro que ama, né? Ou chega num momento da vida que passa a não falar mais, né? E acha que assim, não, mas a pessoa tem que saber que eu a amo. Afinal de contas, eu faço isso e isso por ela e tal, né? Sai um pouquinho, cuidado para não entrar na parte do egoísmo, né? Da frieza e tá achando que isso continua sendo o melhor tipo de amor, né? Demonstre, né? Fale para outra pessoa. Isso é muito importante também. Então, o amor, ele envolve um processo, esse processo do amor, ele tem a finalidade de nos levar ao vínculo afetivo com os outros que nos transmite felicidade, né? E que nos proporciona maior chance de sobrevivência, né? Porque, por exemplo, em vários momentos da vida você vai precisar desse outro para cuidar de você. Mesmo quando você ficar adulto, mesmo quando você tiver seu trabalho, seu emprego, seu dinheiro, e etc, etc. Quando você achar que você é dono de você, porque você possui determinadas coisas materiais que te proporcionam essa falsa sensação de não precisar do outro, mesmo assim você vai precisar do outro. Então, o amor, ele consegue nos unir, né? E nos fazer a olhar para as outras pessoas de uma forma de compaixão e demonstrar para elas compaixão, né? De não sermos tão egoístas, aprendemos a compartilhar aquilo que temos, a não nos importarmos somente se eu durmo bem, se eu pago minhas contas, se está tudo bem, mas também como estão as outras pessoas, como elas estão, né? Isso é demonstração de amor, isso é demonstração de compaixão com o outro. Então, mas o amor, ele é interessante porque assim, o amor parece ser só coisas lindas, maravilhosas, mas o amor, ele envolve um pouco o que eu chamaria de drama, né? Porque ele precisa do sacrifício, né? O amor, ele só existe com sacrifício. Porque, veja bem, no amor do tipo filia, de um pai para seu filho, de uma mãe para seu filho e vice-versa, dos filhos para sua mãe, seu pai, sempre vai haver o sacrifício, porque sempre vai haver uma preocupação constante, uma vontade de cuidar constante, uma vontade que essa pessoa esteja bem, nem sempre ela vai estar bem. Às vezes vocês vão discutir, às vezes vocês vão brigar, às vezes vocês vão se frustrar, às vezes você vai ter que abdicar de certas coisas suas para cuidar dessa outra pessoa. Então, o amor, ele envolve esse drama, porque ele envolve esse sacrifício um com o outro, né? Você vai ter que aprender a perdoar, você vai ter que aprender a praticar esse perdão, né? E aí, para que vocês continuem se relacionando, para que vocês continuem juntos, para que vocês continuem se amando, né? E isso é a mesma coisa para o Amoeros, por exemplo, né? As pessoas num relacionamento amoroso, elas precisam aprender a perdoar, elas se sacrificam muitas vezes um pelo outro, uma hora um sacrifica, outra hora o outro, né? É uma relação de troca, de cuidado, né? É uma relação que envolve, sim, esse drama, porque a gente vive cada dia, um dia de cada vez, e vai lidando com ele dessa forma. Então, o amor, ele precisa também dessas outras áreas da vida, que é o perdão, a paciência, a escuta, a abdicação, né? E abrir mão, e muitas vezes a demonstração de comportamentos que são ditos como altruísta. Porque, por exemplo, muitas vezes eu vou parar minha vida ou para determinadas atividades, eu sacrificar um pouco do meu tempo em prol de cuidar do outro, né? Minhas forças e meus recursos. E não só recursos materiais, tá, gente? O amor não tem muita coisa a ver só com coisas materiais que eu dou ou deixo de dar para o outro. Mas quando eu dou o meu tempo, a minha energia para essa pessoa, né? Isso são os recursos que eu tenho, né? Claro, eu posso ter dinheiro também para dar de alguma forma e etc. Mas tudo faz parte dos meus recursos. E eu posso dar para essa outra pessoa, né? Então, o amor, ele também pede essas outras coisas das áreas das nossas vidas, né? Esse sacrifício, esse cuidado, essa atenção, esse saber perdoar, esse saber ouvir, saber escutar, a paciência, né? E ele nos ajuda a desenvolver, porque quando você ama alguém ou você ama algo, é muito mais fácil você desenvolver essas características do que seria se você não tivesse amor por ela. Então, qual a importância de se sentir amado, né? E aí eu queria perguntar assim, qual que é o sentido da vida se não existisse amor?
né? Eu acho que, como eu comecei a falar, a gente cairia mais no sentido de uma barbárie, né? E eu acho que é isso mais ou menos que vem acontecendo nos dias atuais, por exemplo. A gente tem vivido momentos de relativização, né, de valores, relativização de verdades, do que antes era verdade, agora existem várias verdades, né? E a gente relativizou, claro, para incluir pessoas que, de alguma forma, eram incluídas nas nossas concepções de verdade, mas, ao mesmo tempo, também entramos numa relativização que, assim, numa busca desesperada por uma felicidade que parece que não está dando, um projeto que parece que não está dando muito certo. Né? No meu doutorado, por exemplo, eu estou estudando depressão. E, assim, os números chocam, né? É muito triste o quanto de pessoas que nós temos deprimida. O Brasil, por exemplo, é o segundo país da América com maior número de depressão. Né? Só perde para os Estados Unidos, mas, assim, perde e não perde, né? Porque os Estados Unidos é uma taxa de 5,9% da população com depressão, enquanto que no Brasil é 5,8%. Então, perde e não perde, né? Está em segundo por um fiasco. E é muita gente deprimida, né? Muita gente, assim, machucada, muita gente triste, muita gente com vários problemas, que poderiam, sim, ser aliviados se amassem mais uns aos outros, né? Não ia solucionar, não ia fazer desaparecer a depressão, mas iria ajudar a amenizar bastante esses números assustadores que a gente tem, né, de depressão. Então, e a gente estamos, né, não posso esquecer que estamos no mês de setembro, né, que a gente fala sobre o suicídio, mas acabou que ficou um pouco abafado por causa da situação do coronavírus, da pandemia, e a gente até meio que esqueceu da parte de falar um pouco do suicídio. Mas o suicídio está em profunda relação com a depressão e a gente precisa amar mais as outras pessoas e cuidar. Muitas vezes as pessoas dão muitos sinais, né, próximos da gente. A gente tem essa capacidade de reconhecer expressões faciais, de reconhecer emoções e sentimentos nos outros, então vamos exercê-la muito mais, né, e cuidar dos outros, porque o amor, ele cura e ele também protege, né? Ele cura as outras pessoas e ele também protege que elas caiam em situações tristes, em situações deploráveis, situações que podem levar ela até um desfecho mais complicado, um desfecho um pouco mais dramático, que seria a questão do suicídio. Então, o amor, ele protege, mas não somente a pessoa que eu amo, sabe? O amor também protege a mim, né? Quando eu amo outra pessoa, eu também estou me protegendo, eu também estou me cuidando, né? Não é ruim para você amar outra pessoa, você demonstrar afeto, amor para essa outra pessoa. Eu acho que muitas vezes a gente fica esperando ser amado, né? A gente fica naquele drama de assim, ninguém me ama, não sou amado por ninguém, etc. Quando você também pode desenvolver isso amando outras pessoas, né? Para mim funcionou muito, por exemplo, em cuidar de outras pessoas, ir para hospitais, visitar essas pessoas. Quando você para cuidar do outro, você demonstrar amor para ele, você também vai conseguir se sair dessa situação de sentir ninguém importante para ninguém, porque naquele momento você vai estar sendo muito importante para aquela pessoa que está recebendo o seu cuidado, né? E isso é extremamente protetivo e curativo, né? Você cuidar de outras pessoas também é protetivo para você e é curativo para você. E eu não estou falando dos meus achismos, existem pesquisas, né? Outro dia eu achei um artigo super interessante que falava da importância do dar apoio social, o quanto também podia ser protetivo para a depressão. Não só receber, a gente espera muito receber amor, receber cuidado. Quando também dá, é muito interessante e é muito cuidador para você e para o outro. Então, gente, eu vou parando por aqui, que eu estou vendo que a hora também está avançando, para que vocês possam perguntar alguma coisa. Muito obrigada. Excelente, Andresa. Como é bom a gente poder aprender, poder ouvir, poder convidar pessoas, né, de várias áreas do saber e assim poderem compartilhar para que a gente compreenda melhor, né, as questões relacionadas com a vida. E, ora, se tem algo que é profundo na nossa dimensão humana, é a experiência do amor. É algo que, de alguma forma, nos afeta diretamente, como você colocou, né, de alguma maneira produz um sentido, né, na nossa vida. E eu queria começar esse nosso diálogo agora desenvolvendo aqui um pensamento para chegar na pergunta que a nossa irmã Ana Cristina, ela mandou um abraço para você, tá, Andresa? Ana Cristina Rabelo. Obrigada. Um abraço para você.
e ela fez uma pergunta. Mas, para chegar na pergunta dela, eu queria desenvolver aqui um bate-papo com você até a gente chegar lá, né? Você iniciou a sua fala trazendo um exemplo, né, da literatura bíblica em relação ao bom samaritano, né? Essa parábola, né, construída ali para trazer um ensinamento para a comunidade, né? E ali, certa vez eu ouvi, Andresa, um pastor, e esse pastor ele dizia o seguinte, que nessa parábola existem pelo menos 3 formas de você se relacionar com o outro, né? E ele coloca que a primeira forma de se relacionar com o outro é a forma do ladrão, né? Do salteador, né? Que roubou, né, aquele rapaz, aquele sujeito que estava nesse exemplo da parábola caído na rua, né? E a perspectiva do ladrão é o que é seu é meu, né? Ou seja, o ladrão toma do outro aquilo que lhe pertence, tanto em relação a bens quanto em relação à dignidade e até a própria vida, porque ele chega a deixar a pessoa num estado deplorável ali nessa metáfora, nessa parábola ali apresentada. Então, a primeira forma de nos relacionarmos com o outro seria essa visão do ladrão, o que é seu é meu, e que seria, então, uma perspectiva egoísta, né? Uma visão egoísta no relacionamento com o outro. E aí ele colocou uma outra forma de se relacionar com o próximo, né? Que aí ele juntou aqui 2 personagens nessa parábola, né? Que é o levita e o sacerdote, né? E o levita e o sacerdote, eles passam ao largo daquela pessoa caída, né? Então, para o levita e para o sacerdote, o que é seu e o que é meu. Ou seja, você para mim é um problema teu, né? Aquela frase que a gente ouve muito por aí. Você para mim é um problema teu. Então, de certa forma, o sacerdote e o levita, eles são apáticos, né? Eles são apáticos em relação à situação daquela pessoa. E, por fim, ele coloca o outro exemplo, que é o do samaritano, e o samaritano, então, ele vai em direção ao outro, e ele é simpático e, quem sabe, até empático, né, com a situação que aquela pessoa está ali vivenciando, e é esse o exemplo apresentado, né, no texto. Mas aí, voltando ao exemplo do sacerdote e do levita, eles são apáticos, né? Ou seja, eles são indiferentes para aquela situação que a pessoa está atravessando, a indiferença. E aí a nossa irmã Ana Cristina, ela coloca uma pergunta que é a seguinte: quando a indiferença se torna um sentimento ruim? E em cima dessa pergunta dela, Andresa, quando que a indiferença se torna um sentimento ruim, eu queria fazer uma outra pergunta também. A indiferença pode ser algo bom na nossa caminhada, na perspectiva da psicologia? O que você poderia nos dizer em relação à indiferença? Então, a pergunta da Ana é: quando a indiferença se torna um sentimento ruim? E eu desdobro aqui perguntando: a indiferença, né, pode ser construtiva na nossa vida, na perspectiva psicológica? Então, primeiro eu queria fazer um comentário, que é o seguinte: eu acho que nesse primeiro, esse que vai lá e rouba, né, que tira do outro, ele está sendo egoísta e, ao mesmo tempo, ele está sendo perverso, né? O segundo, ele está sendo extremamente egoísta, assim, você cuida dos seus problemas, eu cuido do meu e vamos indo, né? Se está morrendo, tudo bem, eu não tenho nada a ver com isso. O outro, ele foi simpático, mas ele foi extremamente empático, porque empatia é se colocar no lugar do outro, né? E aí, quando eu olho para o outro, eu sou capaz de me colocar, porque assim, eu não preciso esperar, eu não devo esperar, por exemplo, eu ser violentada para que eu seja empática com as outras pessoas que são violentadas. Então, a empatia, ela me permite fazer essa transição de eu me colocar no lugar dessa outra pessoa que foi violentada, mesmo sem eu nunca ter sido violentada, e eu poder, então, exercer um cuidado com ela. E a indiferença, ela nunca vai ser boa, né? Ela não tem como transitar entre a indiferença boa e quando ela se torna problemática. A indiferença já é problemática, né? Porque ela só aguça as nossas diferenças sociais, vamos dizer assim, que prejudica muito a vida das outras pessoas, e também ela pode nos levar a esse sentimento a exercer a nossa barbárie. Porque se tem uma coisa que o ser humano tem que ficar lidando e lutando toda hora, é com a sua agressão, com a sua capacidade de agressão com o outro, né? E agressão não só no sentido físico, eu não preciso bater em alguém, chutar alguém para eu ser agressivo com ela.
por exemplo, essa quarentena, infelizmente, assim, eu não sei se é a internet, se é porque hoje a gente tem vídeo, tem celular para gravar tudo, tem aparecido absurdamente muitos vídeos sobre pessoas agredindo outras pessoas, né? Entregadores de iFood, por exemplo, eu tenho visto muito no jornal, às vezes me dá até pavor de ficar assistindo, de como a gente está colocando para fora as nossas agressões. Na verdade, talvez seja porque elas estão sendo filmadas, né? Elas já estariam sendo colocadas para fora, mas elas só estão sendo filmadas e mostradas para as outras pessoas, a ponto de esfaquearem, né? Um rapaz do iFood porque chegou atrasado no lanche, né? Isso aí é um sentimento de total indiferença. Eu sou indiferente a essa pessoa que trabalha numa moto entregando lanche, né? Eu estou num outro lugar, né? E sou indiferente a ela, e isso me permite chegar ao ponto de colocar para fora os meus instintos mais agressivos, de eu esfaqueá-la porque ela chegou atrasada com uma coisa que eu não permitiria que ela chegasse atrasada, que é um lanche, né? Um simples lanche que eu vou ingerir agora e daqui a pouco aquilo ali já não faz mais diferença na minha vida, né? Enquanto que aquela facada na vida daquela pessoa vai levar ela para o resto da sua vida. Então, a indiferença, ela não tem uma transição de boa para ruim, ela é ruim, né? Porque ela não nos leva a partilhar, a compartilhar, a nos importarmos, tampouco a demonstrar essa capacidade de empatia. Como é que você empata com alguém que eu não estou nem aí, que eu sou indiferente? É muito complicado. É verdade. E às vezes, né, Andresa, essa mesma pessoa que reclama do entregador, né, que chegou atrasado com o lanche, é a mesma que quando esse entregador passa com pressa com a sua moto, né, arriscando a sua vida, né, para chegar no horário, passa com pressa lá, ainda quer discutir, brigar com esse mesmo entregador, que se ele estivesse em casa, iria querer que essa pessoa desse de tudo, inclusive arriscasse a sua vida para chegar com o lanche no horário, né? São as contradições que nós vivemos. Ao mesmo tempo que a gente quer que o entregador chegue logo, a gente, quando está dirigindo no trânsito, algumas pessoas, né, estou aqui trazendo uma fala generalizando, né, mas algumas pessoas têm um olhar negativo para com a figura do motoboy, do entregador e assim por diante, né? Então, é uma questão interessante. Aí tem uma próxima pergunta aqui agora, Andresa. A próxima pergunta é da Rebeca. A Rebeca, minha esposa, também manda um beijo para você, dá um abraço. Um abraço, Rebeca. E ela pergunta aqui o seguinte, Andresa, como a psicologia vê a ideia, né, que a gente ouve bastante, né, que o amor ele é uma escolha, né? A gente escolhe amar, não escolhe amar, né? Você colocou aqui que várias questões da nossa vida, de certa forma, vão formular como enxergamos uma relação de amor e assim por diante, mas como que a psicologia enxerga essa questão? É uma escolha ou não é? Existem pessoas que não têm como amar e são impossibilitadas de amar. Como é que funciona isso, Andresa? Então, a gente tem um manual que ele é internacional, que é o DSM, né? A gente chama o DSM, que é a sigla dele. E aí, assim, ele trata dos transtornos mentais e do comportamento. E aí, assim, os que são incapazes de amar são o que a gente chama de, mais conhecido como os psicopatas, né? Que é o transtorno de comportamento social. Então, assim, os psicopatas, sociopatas, eles são mais incapazes de amar, de demonstrar empatia com o outro, ele não tá nem aí, né? Ele reconhece os seus sentimentos, eles reconhecem as suas emoções, mas eles não se importam, né? E é justamente por eles conseguirem reconhecer que eles são tão bons manipuladores, né? Porque também eles não se importam se vai lhe fazer mal ou não. Mas as outras pessoas, de modo geral, nós somos capazes, sim, de amar. Somos capazes, mesmo quando fomos muito machucadas na nossa infância, que eu estou falando muito da infância porque o momento de desenvolvimento humano, né, acontece principalmente nessa fase da infância. Mas nós estamos sempre nos desenvolvendo, mesmo na velhice estamos nos desenvolvendo. E sim, nós somos capazes de amar e de aprender a amar, né? Eu acho que não amar o outro, não ser capaz de amar o outro e não de se sentir amado é um problema, né? E se você se sente assim, você deveria buscar ajuda. Seria muito interessante para você buscar uma ajuda de um profissional de psicologia, por exemplo, né? Para te ajudar, né? Claro, não só a psicologia é a saída e vai te ajudar, também uma boa relação com outras pessoas, né? Ter bons relacionamentos com grupos sadios, com pessoas sadias, também vai te ajudar bastante, né? Bastante. Então, assim, nós somos sim capazes de amar e eu acho que
Amor não tem que ser uma escolha, né? A gente dá um valor muito... O amor é um valor social extremamente grande e necessário. Se queremos viver numa civilização, né, a gente precisa ter empatia, ter apego, amar as outras pessoas. É por isso que hoje você está se relacionando com alguém, que a gente vê muito, e amanhã as pessoas já não estão, né? Pela falta de, assim, de achar que o amor é uma escolha. Hoje eu escolho amar, amanhã eu escolho não amar, né? Hoje eu escolho estar com essa pessoa, amanhã eu escolho machucar os sentimentos dela, ferir os sentimentos dela, descartá-la como se ela não fosse nada, né? Isso é um profundo estado de egoísmo, assim, e que a gente joga também a nossa perversão para fora, né? A nossa agressividade com outra pessoa, porque é agressivo. Eu estar com alguém hoje, prometer para ela o mundo, e amanhã eu simplesmente fingir de conta que eu não me importo com os sentimentos dela e machucá-la. Então, não devemos ficar, eu vou escolher amar ou não. A gente tem que achar problemático quando a gente não ama ou quando a gente não é capaz de se sentir amado também. Perfeito, Andresa. Então, assim, todos nós que não somos, temos essas questões patológicas aí que você pontuou, né? Temos condições, sim, de amar. E aí a Cleonice, a nossa diaconisa Cleonice, Andresa, ela também traz uma Maravilhosa. e desdobra um pouco isso, né? Então, em relação às pessoas, né, que não têm uma patologia, como você colocou assim, mas que demonstram sentimentos que não são de amor, como reverter o quadro de uma pessoa que não sente piedade nem compaixão quanto ao sofrimento alheio? Ou seja, a pessoa percebe alguém sofrendo, percebe alguém em dificuldade, ela não tem patologia nenhuma, mas mesmo assim ela acaba não sendo empática, como você acabou de colocar aqui. Como reverter uma situação como essa? Eu sei que deve ser muito complexa a sua resposta, né? Mas, assim, em linhas gerais, como a gente poderia trazer uma orientação para essa resposta da nossa diaconisa Cleonice? Bom, um dos caminhos é o profissional, né? Buscar ajuda profissional. O problema é que essa pessoa talvez não queira buscar porque ela não acha um problema não ser empática às outras pessoas, né? Ela não veja isso como ruim, né? E uma forma, então, de se fazer que ela mude, olha, é amá-la, tá? É amá-la. É amá-la, é demonstrar o que é o amor verdadeiro. Vai dar trabalho para quem for fazer isso, né? Exige o sacrifício, né? Exige tempo, paciência, mas amá-la pode ajudar, sim, com que ela mude o seu comportamento. E discutir com ela vários assuntos também, né? Você pode também discutir mostrando, né, como que ela está sendo fria, como que ela não está o amando e por quê, e discutir o que ela pensa sobre que leva ela a agir desse modo. Perfeito, Andresa. E eu queria trazer mais uma pergunta agora, Andresa, em relação a uma questão que eu acho que acaba dialogando dentro da dimensão da religiosidade também, de alguma forma. Quando você colocou que existem compreensões sobre o amor, né? Compreensões sobre o amor. E existe uma questão dentro da dimensão da religiosidade que é a gente, de alguma forma, tentar pensar, né, a questão metafísica a partir de uma realidade concreta que nós atravessamos, né? Então, de alguma forma, como eu entendo o amor, é a forma como eu vou entender também esse relacionamento de amor com o sagrado, né? Então, é a partir da forma como eu tenho para entender, né? Mesmo que eu não abarque a realidade metafísica em sua plenitude, é a partir dessa realidade que eu experimento aqui que, de alguma forma, eu projeto, né? Eu projeto na minha dimensão de religiosidade, né? De alguma forma, vai ser assim que esse mecanismo vai ser desenvolvido, né? Então, você colocou aqui várias formas de compreensão de amor. E quando nós temos uma compreensão de amor equivocada, você até usou uma terminologia aqui que eu achei interessante, né? O amor patológico. Ou é amor ou é patológico, não dá. E eu estava até lembrando, quando você falou disso, de uma série que eu estava assistindo outro dia, e nessa série, o marido, né, ele mata a sua esposa, vai ao julgamento, né, ele vai ao julgamento nessa série, né, lembremos aqui, é uma questão, né, de série, é algo ficcional, mas que reproduz realidades que ocorreram, sim, em nossa sociedade, tá? Mas então, nessa série ali, o marido mata a esposa, vai a um julgamento, e no julgamento o advogado dele o defende, dizendo que o único crime que ele cometeu foi amar demais. O único crime que ele cometeu foi amar demais a sua esposa, e por amor, ele levou, então, a sua esposa a óbito e assassinou a sua esposa. Então, olha só, se eu tenho uma interpretação equivocada em relação a essa construção de amor
aqui que nós temos uns com os outros, de alguma forma também vou projetar um entendimento de relacionamento de amor para com o sagrado de uma forma equivocada, né? Eu vou acabar entendendo, né, de alguma maneira, um Deus cruel, uma divindade cruel, e também vou projetar no outro esse amor, porque eu passo para o outro aquilo que eu penso em relação ao amor. E assim, Andressa, eu não sei se você teria como, né, nos ajudar também, já que estamos falando de uma comunidade religiosa, né, nos ajudar nessa percepção do amor. E você apontou um caminho aqui interessante, quando você falou que amor é sacrifício. Né? O amor é sacrifício. Né? Então, como que a gente pode ter uma compreensão, né, de um amor que não seja uma compreensão equivocada, né? Como você colocou, um amor patológico em relação a esse sagrado e assim reproduzir relações doentias, né? Patológicas também com as pessoas que estão ao nosso redor, seja na comunidade, seja nos relacionamentos pessoais, seja na internet, né? Como destilamos tanto ódio na internet. Eu comentava outro dia que o número, por exemplo, de evangélicos no Brasil tem crescido, segundo o censo do IBGE, mas, ao mesmo tempo, nós percebemos o discurso de ódio também crescendo em nossa sociedade. Sim. Então, qual é a visão de amor que a gente tem? Porque se temos uma compreensão de errada do amor, né, em relação ao sagrado, teremos experiências de amor equivocadas, uns para com os outros. Você poderia desenvolver algo nesse sentido também, André? Sim. Uhum. Quando eu falei dos 3 tipos de amor, eu falei sobre o ágape, né? E, assim, eu acho que o ser humano, assim, o altruísmo, por exemplo, é muito discutido na psicologia, né? O que seria, o que é o altruísmo, e se o ser humano seria capaz de um altruísmo no sentido genuíno, que ele não espera nada, não existe nenhuma hipótese de esperar nada em troca. O amor ágape, então, né, a partir desse entendimento do altruísmo, seria muito difícil, eu acho, o ser humano demonstrar o amor ágape, né? Porque ele envolve extremo sacrifício e não espera reciprocidade, né? Então, esse é o amor ligado à concepção de Deus. É o amor que oferece um sacrifício, é um amor que se vê no dever de cuidar do outro, né? E ele não espera a reciprocidade, né? Ele ama apesar de, mesmo quando ele não é amado, né? Nem na mesma medida e às vezes não é amado de forma nenhuma. Então, se você for pensar em Deus, na verdade, no amor de Deus, você tem que pensar que o amor de Deus é o amor ágape, é o amor mais absurdo e mais difícil para o ser humano conseguir fazer. Então, não tem como Deus, ao mesmo tempo, ser o amor ágape e, ao mesmo tempo, ele ser uma pessoa cruel, né? Porque o amor ágape não daria espaço para isso, né? É um amor do sacrifício, um amor do altruísmo, é um amor que dá sem esperar, mesmo quando ele não é amado e mesmo quando ele nunca vai ser amado, ou tão pouco na mesma medida, né? Não tem como a gente dizer que ama na mesma medida que Deus nos ama, que a gente o ama na mesma medida que ele nos ama. Então, assim, só que a gente concebe errado, né, a forma do amor de Deus, e a gente acha que a gente está fazendo, odiando as outras pessoas, né, com nossos discursos do ódio, de exclusão, até a gente já criou o nosso próprio tribunal, né? Já criamos o tribunal, vamos dizer assim, já criamos o nosso tribunal do dia final e já dizemos quem é quem. Quando a Bíblia deixa muito claro que, assim, não dá para você separar quem que é o joio do trigo. E hoje a gente diz assim, ó, essas pessoas aí, elas vão direto para o inferno. Essas aqui vão para o céu. E essas que eu acho que vão para o inferno, eu vou tratá-las muito mal, eu vou tratá-las muito ruim, porque eu estou exercendo aquilo que Deus gostaria que eu fizesse, que é tratar essas pessoas conforme o pecado dela, ou porque Deus não suporta, ou porque Deus não gosta, ou porque Deus não quer, ou porque Deus rejeita. Mas a forma do amor de Deus é o amor ágape, é um amor absurdamente, talvez, nós somos incapazes de demonstrar esse tipo de amor, porque, na verdade, nós temos, mesmo nossos comportamentos que parecem muito altruístas, ele tem uma espera de uma reciprocidade, a gente geralmente está ganhando alguma coisa. Nem que seja para o nosso bem-estar, se sentir bem, mas você acaba ganhando alguma coisa, né, nessa demonstração de afeto. Perfeito, Andresa, perfeito. E aí eu gostaria de... Deixa eu só verificar aqui se tem mais alguma pergunta, senão eu já passo para o momento final aqui. Não, perguntas não tem mais, não. Aí eu queria, Andresa, só reforçar aqui com aquilo que você também colocou, né? Que você pontuou. Você pontuou que o amor dá sentido para a vida, né? Então, assim, quando a gente entende que a gente foi amado, né? E foi amado
independente daquilo que estávamos realizando, vivenciando, ou seja, de uma forma gratuita, generosa, sacrificial, nós fomos amados, isso tem que dar sentido para a nossa vida. E um sentido que produza, né, produza ações generosas, produza ações acolhedoras, produza ações empáticas que possibilitem à sociedade sair dessa barbárie, como você falou, utilizando a expressão que você trouxe, né, sair de uma barbárie e vivenciar uma outra realidade, né, de relacionamentos saudáveis, uns com os outros. E aí você trouxe também uma frase, né, que eu coloco ela, se você puder desdobrá-la um pouco mais, e assim a gente encerra, né, a nossa colaboração aqui. Quando você diz que quando eu amo, né, quando o amor que dá sentido à minha vida faz parte da minha existência, e quando eu amo, eu me protejo. Né? Você falou isso aqui, né? Eu achei isso interessante, né? Quando eu amo, né, eu me protejo. Então é algo que faz bem para o próximo, é claro, porque de alguma forma afeta essa pessoa, toca nessa pessoa, mas é algo também que faz bem para a gente, né? Ser amado e amar faz bem para a gente também. Então, quando eu amo, eu me protejo. Você podia desenvolver um pouco mais essa ideia para a gente poder estar indo para os momentos finais? Então, eu achei muito curioso, né? Eu fiquei pensando bastante nisso depois que eu tinha lido esse artigo, né? Já deve ter uns 2 meses, eu acho, sobre esse cuidado, porque assim tem diversas pesquisas que falam assim sobre o apoio social, o quanto que receber apoio social faz bem para você, é protetivo para você, para sua saúde mental, que protege de doenças como a depressão e etc, etc. E aí eu achei esse que mostrava que na verdade você demonstrar apoio social para as outras pessoas é muito mais protetivo do que você receber apoio social. E aí, pensando numa perspectiva bíblica, a Bíblia já disse para a gente o quê? Tem muito mais graça em dar do que receber. Né? E esse dar do que receber, a gente pode também vincular ao amor, né? Porque eu só posso dar alguma coisa se eu sentir de alguma forma alguma empatia pela essa outra pessoa. Né? Eu só posso doar alguma coisa do meu recurso para ela, e recurso nesse sentido que eu falei, no sentido completo, tempo, meu sacrifício, meu cuidado, né? Não só recursos financeiros, materiais, que eu só posso dar se eu sinto alguma empatia por ela. Então, assim, e isso faz muito bem para a pessoa que exerce esse tipo de comportamento, né? O amor, ele é protetivo, né? Ele cuida porque quando você passa a cuidar de alguém, você sente que você sai daquela casulo de assim, eu não sou importante, ninguém se importa comigo, eu não valo nada, você sente um valor. Quando você cuida de alguém, você sente um valor. Né? Eu vejo muito com paciente depressivo, né? Eu falo da época que eu trabalhava no Hospital do Rio, por exemplo, que muitos diziam assim, eu só estou vindo me tratar porque eu tenho meu neto, porque eu tenho meu filho. Então, ele estava se cuidando porque ele tinha uma pessoa para cuidar. Né? Então, amar a essa pessoa estava extremamente protegendo ele. Porque se ele não fosse para aquele tratamento, ele não ia durar muito tempo, não. E ele estava indo porque ele amava alguém. Né? Ele estava se cuidando porque ele tinha alguém para cuidar. E isso estava protegendo ele, estava cuidando dele, sabe? Estava sendo curativo para ele, dando uma razão de vida. Então, amar o outro é extremamente curativo, é extremamente protetivo para a gente mesmo. Andresa, eu agradeço imensamente a sua colaboração, tá? Com certeza, esse seu conhecimento, mediante seus estudos, a sua experiência, somou aqui na nossa live. Os nossos irmãos aqui que estão acompanhando também estão agradecendo, mandando um abraço, falando que está sendo muito bom poder ouvi-la, né? Vê-la também, mesmo que virtualmente, né? Não presencialmente, mas vê-la virtualmente. Mas está sendo muito bom ouvi-la e podermos aprender com você, tá bom, Andresa? Muito obrigado mesmo pela sua participação. E fica, então, o convite para que cada um de nós se permita, né, Andresa, viver essa experiência do amor, que é protetivo, que dá sentido da vida, e dentro da nossa dimensão religiosa, né, enquanto igreja, que cada um de nós possa se sentir amado, uns pelos outros, mas amados também, em primeiro lugar, por Deus, né? Que cada um possa vivenciar essa experiência também. Então, Andressa, eu te agradeço imensamente a sua participação, a sua palavra aqui, tá bom? E devolvo a palavra para você para as considerações finais que você queira falar, e logo em seguida a gente vai estar encerrando, porque a gente tem o nosso culto da noite agora, tá bom? Eu que agradeço, né? Muito bom estar falando com vocês, mesmo que eu não esteja vendo o pessoal,
mas eu sei que vocês estão aí ouvindo, eu tenho um carinho muito especial por vocês da Pipa. Então, muito obrigada, né, foi uma oportunidade também muito bom, né, compartilhar um pouco do que a gente sabe, etc. Eu espero que de alguma forma tenha ajudado, né, alguém que seja. E eu agradeço a oportunidade e que Deus continue abençoando vocês e fortalecendo e que a gente siga amando ou fazendo exercício cada dia de desenvolver o amor. Que Deus abençoe a todos. Amém. Então, agora a gente está encerrando a nossa live. Vamos ter o nosso culto da noite. Colocaremos aqui a nossa ordem de culto na página da igreja e a mensagem também vai ser compartilhada aqui na página da igreja. Mais uma vez, Andresa, muito obrigado. Leva um abraço lá para os irmãos da Igreja Batista da Praia do Canto. Eu estava comentando com ela, o pastor Kenner, né, que já esteve conosco aqui também em uma de nossas lives, também é de lá. Leve um abraço para ele, em nome da Primeira Igreja Batista do Andaraí, tá bom? Então, fiquem todos na paz e agora a gente está encerrando e indo para o culto da noite. Uma boa noite para todos. Tchau, tchau.